Olá, bom dia a todos. Eu sou Márcia Bissoli, interlocutora de saúde mental do DRS 11, e é com enorme prazer que estou neste momento da abertura da Conferência Macro-Regional, rumo à terceira Conferência Estadual e à quinta Conferência Nacional de Saúde Mental. Nesses 35 anos, desde a primeira conferência em 87, na cidade do Rio de Janeiro, muitas conquistas foram alcançadas, não sem uma boa briga. Mudar cultura, paradigmas, fazer diferente não é uma tarefa fácil. O tema desta conferência nos remete à reflexão de que algo precisa ser defendido. E se precisa ser defendido é porque corre riscos. O processo de construção da RAPS em nosso território não tem sido algo simples. Pelo contrário, muitos enfrentamentos e batalhas tiveram que ser transpostas no decorrer desses anos. Nós estamos numa região que se caracterizou pela implantação de muitos hospitais psiquiátricos ainda na década de 50. Assim nós tivemos o Hospital Allan Kardec, de 51 até 2016, com 90 leitos, São João, de 57 a 2015, com 360 leitos, e o Hospital Santa Maria de Pirapozinho, de 1972 até 2014, com 90 leitos, e hoje ainda permanecendo o Hospital Bezerra de Menezes, contando hoje com 160 leitos, mas ele chegou a ter 400 leitos e foi implantado em 1975. Ou seja, nós chegamos a ter, dentro de hospitais psiquiátricos, quase 1.000 leitos em nossa região. Durante muitos anos, a hospitalização foi a única forma de cuidado para os pacientes com transtornos mentais e até hoje, romper com essa lógica de tratamento, tanto para a população, agentes do judiciário e até mesmo profissionais da saúde, ainda é um processo difícil de transpor. Não estamos falando que a internação não é necessária. Sim, ela faz parte do tratamento como qualquer outra patologia em quadros agudos que necessitam de intervenções específicas. Mas a lógica é sempre essa. Pacientes em crise vão para a internação psiquiátrica em hospitais gerais ou hospitais especializados, estabilizam o quadro e voltam para o tratamento no território, para o tratamento ambulatorial. O cuidado sempre acontece no território, na vida da pessoa, mesmo porque ninguém trata ninguém, sem a participação do paciente, que é o principal ator deste processo. Essa forma de cuidado produziu um dos maiores equívocos e danos que podemos proferir ao ser humano, que é a institucionalização, ou seja, criamos moradores de hospitais psiquiátricos. No Censo Psicossocial de 2014, a região de Presidente Prudente possuía 190 moradores distribuídos em 3 hospitais psiquiátricos da nossa região. E essa é uma conta que nos cabe. Hoje ainda temos no Hospital Bezerra de Menezes 6 moradores dentro do hospital. E aí vem a ideia da clínica ampliada tão difundida no SUS, que propõe cuidar do usuário como um todo, olhando para o indivíduo e não para a doença, e todas as ferramentas de cuidado que ela nos traz. Quando falamos de ferramentas de cuidado, falamos de ações de baixa densidade tecnológica e alta complexidade, porque o ser humano é complexo. E aí nós temos a equipe interdisciplinar ou equipe de referência, projeto terapêutico singular, o acolhimento, a escuta qualificada, as reuniões de equipe para a construção de PTS, discussões de processo de trabalho, discussões de caso e matriciamento. No ano de 2001, após 11 anos de tramitação no Congresso Nacional, finalmente é promulgada a Lei 10.216, conhecida por muitos de nós como Lei Paulo Delgado, que instituiu um novo modelo de tratamento aos portadores de transtornos mentais e redirecionou a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária e territorial. Ela se fortalece com a Portaria 336 de 2002, que dá o start para a implantação dos primeiros CAPs em nossa região. E aí tivemos o CAPS 1 de Martinópolis, o AD de Dracena e o CAPS 1 de Presidente Venceslau, todos implantados no ano de 2002.
Passados 10 anos da Lei 10.216, foi publicada a Portaria 3088 de 2011, que instituiu a Rede de Atenção Psicossocial para as pessoas com sofrimento ou transtornos mentais, incluindo aquelas com necessidade decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essa portaria estruturou o cuidado de saúde mental dentro de redes de serviço, com um olhar voltado para o sujeito na sua integralidade. Ela se tornou um marco efetivo de transformação dentro de um trabalho intensivo na construção dos planos regionais de ação da RAPS e o desenho da rede que contemplou todos os pontos de atenção de saúde mental nas nossas regiões de saúde. O primeiro componente da RAPS é a atenção básica em saúde, que é a porta de entrada do SUS, onde 80% dos casos são cuidados neste ponto de atenção, sendo que neste componente nós temos as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, os núcleos de apoio à saúde da família, NASF, consultório de rua, serviços do componente da atenção residencial de caráter transitório, centros de convivência e cultura, equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental, em MAENS, e as unidades ambulatoriais especializadas. O segundo ponto da atenção é a atenção psicossocial estratégica. Os Centros de Atenção Psicossocial, CAPs, são os equipamentos estratégicos e ordenadores de serviços da RAPS. Hoje temos descrito 10 CAPs nas suas diversas modalidades e porte populacional. Atualmente, no DRS-11, já temos implantado 18 CAPs e faltam implantar apenas 5 CAPs em municípios que possuem porte populacional e que ainda não implantaram esse equipamento. O terceiro componente é a atenção às urgências e emergências. Nós temos que entender que as urgências em saúde mental não devem ser tratadas diferente das demais patologias. Nesse sentido, tanto o paciente que sofre uma fratura, um AVC ou uma crise psiquiátrica deve ser encaminhado para urgência hospitalar. E aí a gente tem o SAMU 192, a sala de estabilização, as UPAs 24 horas e as portas hospitalares de atenção às urgências, prontos socorros, prontos atendimentos e até mesmo a UBS. O quarto componente é a atenção residencial de caráter transitório, voltado para pessoas com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas. Esse componente, o próprio nome diz, ele serve para acolher as pessoas que estão em vulnerabilidade por um tempo determinado, de acordo com seu projeto terapêutico. Neste componente, nós temos as unidades de acolhimento, que podem ser unidades de acolhimento adulto e unidades de acolhimento infanto-juvenil, que depende também do porte populacional para a sua implantação, ou as comunidades terapêuticas. No caso das comunidades terapêuticas, o DRS-11 possui convênio com 4 comunidades terapêuticas, sendo 3 masculinas e 1 feminina. O quinto componente da RAPS é a atenção hospitalar. E aí nós temos os leitos de saúde mental ou as enfermarias especializadas nos hospitais gerais e os hospitais especializados e hospitais dias. Dentro da implantação de leito em hospitais gerais, nós temos o PAI-HR com 36 leitos para atendimento de adultos e 4 leitos para atendimento de adolescente. Implantamos também outros 4 leitos na Santa Casa de Rancharia, Santa Casa de Venceslau e Santa Casa de Junquerópolis. A implantação desses leitos dentro dos hospitais gerais facilitou muito o acolhimento do paciente na crise, que hoje não precisa mais se deslocar para outras regiões de saúde para atender às suas demandas de psiquiatria. E aproximou ainda mais o componente hospitalar do componente ambulatorial,
porque para cada leito implantado, eu preciso ter um CAPES de referência dentro do mesmo território. E aí a gente já começa a vinculação do paciente durante o processo de internação, o que facilita a continuidade desse tratamento ambulatorial depois. Temos também 160 leitos no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, como já foi dito anteriormente. O sexto componente são as estratégias de desinstitucionalização. Essa é a conta que nos cabe, a conta que cabe à saúde e a toda a sociedade, pelos pacientes que foram institucionalizados durante anos nos hospitais psiquiátricos. E aí a gente tem as residências terapêuticas, que vêm no modelo de deshospitalização e, de fato, tirar esses moradores da instituição e trazer para o convívio da sociedade que eles têm direito. Além das residências terapêuticas, nós temos também, neste componente, o programa de volta para casa. Nesse sentido, a gente tem os municípios de Presidente Prudente, Presidente Venceslau e Martinópolis que aderem a este programa. Por fim, nós temos o sétimo componente da RAPS, que são as estratégias de reabilitação psicossocial, iniciativas de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais. É fundamental fazermos aqui um retrospecto do momento que alavancou na RAS 11 o processo de estruturação da nossa rede de atenção psicossocial e da efetiva desinstitucionalização de pacientes moradores de hospitais psiquiátricos com a montagem das residências terapêuticas. No ano de 2013, frente à política de saúde mental nacional, que buscava ampliar a rede extra-hospitalar, investindo recursos na implantação desses componentes e não reajustando a AIH dos hospitais especializados, ocasionou a manifestação desses hospitais que verbalizaram a impossibilidade de dar continuidade em seus convênios. Assim, no ano de 2013, o Hospital Santa Maria de Pirapozinho foi o primeiro a oficializar o encerramento das suas atividades. Diante desse cenário, o Ministério Público Federal, Estadual e Defensoria Pública, frente à possibilidade de desassistência de pacientes portadores de transtornos mentais e comportamentais que ainda dependiam da internação como forma de cuidado, já que a rede extra-hospitalar ainda estava em processo de implantação, moveram uma ação civil pública que culminou num processo efetivo de mudança de cenário em nossa região. Embora tudo que foi apresentado demonstrou anos de trabalho em busca de uma saúde mental pautada no cuidado integral em nosso território, ainda há muito que avançarmos. E é por este motivo que estamos nos reunindo hoje. Com grande satisfação, eu desejo a todos um excelente dia de trabalho. When I